Olá, investidor, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Programação de Robô de Investimentos com MetaTrader. Nessa aula a gente vai falar sobre depuração. Bom, o MetaEditor do MetaTrader ele tem um depurador integrado, que é uma ferramenta que permite testar o programa em etapas. Você pode colocar pontos de interrupção no programa, parar naquele em determinado ponto, rodar etapa por etapa manualmente. Você pode ver também as variáveis e para que serve isso? Para verificar se o seu algoritmo, do seu script, do seu indicador ou robô está funcionando corretamente. Bom, vamos lá para o MetaEditor e vamos mostrar isso na prática. Certo? Aqui abri o MetaEditor e vou abrir aqui um robô qualquer, por exemplo, esse aqui. O que ele faz aqui não vem ao caso porque é ensinar a depurar, então qualquer um aqui serve. Se reparar, quando eu abri o fonte aqui do programa, ele habilitou essa aba aqui, depurar. Nós vamos falar sobre essa aba inteira aqui, ó. Todas essas funcionalidades. O que é a primeira aqui? Iniciar em dados reais, ou a tecla F5. Esse modo programa depurado é executado no gráfico do MetaTrader. A depuração é realizada em condições reais, nos dados de preço provenientes do servidor da sua corretora. Já na opção de baixo, ele vai depurar nos dados históricos do MetaTrader. A verificação do programa acontece no modo de teste visual do testador de estratégias do MetaTrader. Ele permite que você verifique o trabalho do seu programa em qualquer parte desejada do histórico, sem esperar que determinados eventos aconteçam em tempo real. Bom, vamos na primeira opção aqui, ó. Iniciar dados reais, que é a mesma opção aqui, ó, essas duas íconezinhas aqui, mas vamos por aqui então. Ó, se clicar aqui, o que acontece? Ele vai abrir aqui os parâmetros do robô, mas não vem ao caso aqui, vou dar OK. E o que ele faz? Esse robô tem uma média móvel de 200 e um IFR. Ele plota no gráfico essas médias móveis. E um detalhe, como é um robô, ele tem que estar negociação automatizada aqui permitido. Ou clica aqui, né, ó, permitir ou despermitir, ou vem aqui, ó, ferramentas, opções, e deixa aqui, ó, permitir negociação automatizada. Em outros vídeos, quando eu falar sobre os robôs, eu vou explicar essas outras opções aqui. Mas tem que estar ativa essa opção para conseguir depurar. Detalhe, se reparar aqui, ele abriu CVCB3H1, que é o CVC, né, no tempo gráfico de 1 hora. Por que ele abriu nesse ativo e nesse tempo gráfico? Ó? Porque ele pega a primeira opção aqui, ó, do observações de mercado no tempo H1. Vamos voltar lá para o MetaEditor. Se você reparar aqui, ele está rodando. Porque ó, ele tem aqui o suspender, que é a próxima opção. Você pode suspender o programa ou pode encerrar ele. Vamos encerrar ele então, ó. Encerrou a depuração. Agora vamos fazer o seguinte, então vamos dizer que você não quero a CVC, eu quero testar outro indicador. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui no ferramentas, opções, e você tem que pôr, ó, usar configurações específicas. Aí sim você vai dizer qual o ativo que você quer selecionar, qual período. Se essa opção está desabilitada, ele pega a primeiro ativo que está cadastrado lá na opção Observações de Mercado do MetaTrader. Se você seleciona aqui, ele vai pegar essas informações aqui. O que é a primeira opção? É o ativo. Vamos deixar o mini índice mesmo, você coloca o ativo que você quiser aqui. Vamos testar no mini índice, então. Gráfico, vamos deixar 15 minutos, pode escolher qualquer um. Vamos por 5 minutos, por exemplo. E você põe o período aqui, eu quero de janeiro, de 1º de janeiro de 2019 a 6 de 3. Pode pôr o período que você quiser aqui. Aqui essa execução, o que é? A latência. Ó, você pode pôr sem latência, você pode testar com latência. O que é a latência? É o tempo de envio de uma ordem até chegar lá na bolsa e voltar. Ir no servidor da corretora e voltar. Como é que eu faço aqui? Eu pego a latência do MetaTrader. Vamos abrir o MetaTrader e mostrar isso para vocês. Se reparar aqui no canto, aqui embaixo do lado direito, tem aqui, ó, ping, ó, 3567, ó. Tá vendo? Se clicar aqui, ó, vai mostrar qual o servidor que você está conectado e qual que é a latência, ó, 3567. Eu uso essa latência aqui geralmente. Vou voltar lá para o MetaEditor. E daí aqui você tem que pôr número redondo, né? Então 3567 se põe 36. Ele vai fazer a depuração usando essa latência. A próxima aqui, o que é? Os tickets, como eles são gerados.
cada tique baseado no tique real, os tiques são modelados aqui. Então esse aqui são os tempos mais lentos. Eu costumo usar o HLC por 1 minuto, que é o que? A abertura, o maior preço, o menor e o fechamento por 1 minuto. E aqui é somente a abertura dos preços. Eu uso essa opção aqui, ó, HLC por 1 minuto. Aqui você vai pôr depósito inicial, é um valor que você queira definir, aqui, sei lá, 10 mil. E aqui você vai pôr a moeda. No caso, como é mercado brasileiro, você tem que pôr BRL aqui, que é o real. E a alavancagem eu não uso. Você pode pôr alavancagem se quiser, mas não é necessário. Você dá OK. O que acontece agora se eu rodar o em dados reais? Ó? Ele vai abrir de novo o método editor, vai postar o gráfico, só que ó, ele abriu no mini índice nos 5 minutos. Não pegou mais observação de mercado, primeira opção aqui, ele pegou a opção que você definiu. Voltar para o método editor e parar a depuração. Essa é a depuração dados reais. Bom, agora vamos falar dados históricos, certo? Mas antes disso, vamos tirar aqui, ó, dados históricos, vamos tirar a configuração para vocês entenderem o que acontece. E vou rodar aqui o dados históricos. O que ele vai fazer aqui? Ele vai abrir o testador de estratégias e vai rodar de acordo com as informações do testador de estratégia. Então vou lá, vou dar início. Ele abriu aqui o testador de estratégia e usou aqui, ó, em J19M5. E abriu aqui o testador de estratégia visual aqui, ó. Pôs as operações, fez todas as operações e rodou. Vamos voltar lá para o meta editor. Olha, ele abriu o teste. Agora vamos fazer o... E daí é a mesma coisa. Se eu chegar aqui e clicar em opções e agora usar configurações personalizadas, se eu pôr aqui, sei lá, vale 3 no gráfico de 15 minutos. É a mesma coisa. Ó. Se eu der OK e rodar, ele vai rodar na vale 3 no gráfico de 15 minutos. Agora vamos fazer o seguinte, digamos que eu estou em determinado ponto do meu programa, o que você faz? Você vai vir nessa opção aqui, ó, depurar, alternar, ponto de interrupção, F9. Se você quiser parar aqui, eu ponho o cursor na linha e dou F9. Ou também posso fazer o seguinte, dar double clique aqui na faixinha cinza assim com a linha do programa aqui, ó. Vendo? Agora se eu rodar o depurador, ó, o que acontece? Olha lá. Ele para bem naquele ponto, ó. Tá o programa executando e eu estou debugando agora. Eu posso encerrar e eu posso continuar. Mostrou, parou bem aqui. Agora, como que anda passo a passo no programa? Tem essas 3 opções aqui. O que é? Que é entrar, passar por cima e sair. O que é entrar? Ó, eu estou parado bem aqui onde está essa setinha verde, certo? Se eu der se parar aqui, ó, F11, ele entra, se for uma função, ele vai entrar na função. Se não for, ele vai continuar. Então vamos dar aqui F11. Olha lá, ele continuou, foi, ó, tá indo passo a passo, ó. O F10, ele pula, se for uma função, ele não vai entrar na função e vai passar direto. Vamos continuar aqui só para vocês verem, ó. F11, como essas aqui são funções nativas do MetaTrader, ele não entra, ó. F11, certo? Olha lá, F11... Continua e o seu continua, ó. E ele continua rodando, ó. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem uma função new bar que está dentro desse robô. Ó. Se eu clicar, ele entra na new bar, ó. Agora eu estou dentro dela. Se eu quiser sair dela e passar direto tudo isso aqui, o que eu uso? Eu uso essa opção, é o Shift F11 aqui, ó. Se eu clicar aqui, continua, ele foi lá. Detalhe, eu queria mostrar aqui embaixo agora, ó. Você está vendo aqui que aparece o arquivo, ele abre essa pastinha aqui, depurar, né? E ó, ele mostra o arquivo, a função que você está, um tique e qual linha que você está, ó, 183, certo? Vamos continuar aqui, ó. Ó, vai mudando aqui, ó. Vamos entrar na new bar de novo para vocês entenderem a pilha lá de comandos, ó. Se eu entrar aqui, ó, F11, eu entrei na new bar, o que acontece? Ó, ele abre aqui, ó. Você está na um tique e entrou dentro da função new bar. Certo? Se der um Shift F11, ele vai sair daqui, vai voltar e vai desaparecer ali embaixo. Ó. Aí, ó, ele voltou para um tique. E é assim que você navega, usando essas opções aqui. Você vai navegando no teu programa.
Agora vamos dizer o seguinte, eu quero ver o valor das variáveis. Por exemplo, essa função aqui, o que, que tem nessa mHandle, por exemplo? Você para com o cursor aqui na função, clica com o botão direito e dá adicionar visualização. Ó. O que ele vai mostrar? Ó? Ele vai mostrar aqui, ó, mHandle, ele vai mostrar o tipo e qual o valor que está agora, está com o valor de 10. Quando o valor é inteiro, tem um detalhe aqui. Ó. Se você vir aqui ó, com o botão direito, você pode editar, você pode adicionar, você pode excluir, pode copiar o valor. Vamos editar aqui, ó. Editar ou dar double click também. Se você colocar vírgula B, ele vai mostrar o valor não em inteiro, ele vai mostrar em binário. É só um detalhe, caso você queira ver em binário. E também aqui, ó, double click, se por X ele vai mostrar em hexadecimal. Então, mas vamos deixar no normal. Outro detalhe, por exemplo, o velas aqui é um array. Se você clicar aqui ó, e dar adicionar, ele vai criar o array, ó, ele vai dizer que é um array de 4. E ele é do tipo mklRate, certo? Se vir aqui por array, por exemplo, de 0, ele vai mostrar o conteúdo na posição 0. Ó. Ó, ele mostra o que ele tem na posição 0. Ó, mas detalhe, ele fica ruim de ver, ele não mostra tudo. Você tem que tirar o autodimensionário, aí você consegue aumentar aqui, ó. E ver tudo que tem no... Ou você pode copiar, né, e jogar. Só que, ó, detalhe, como ele é do tipo mklRate, tá vendo? Ó, velas de 0, ele tem esse array aqui dentro, certo? Se eu quiser ver um campo específico aqui, ó, eu venho aqui, edito e ponho, por exemplo, o high aqui, ó. Põe aqui, ó, ponto high. Ele vai mostrar só o high, ó, só o valor do high. E daí você continua aqui, né? F11, ó, continua. Olha lá, e ele vai... Você vai caminhando passo a passo. Só queria comentar um detalhe. Quando você está depurando no modo real, todas as chegadas de eventos na plataforma continua mesmo quando o programa está no ponto de interrupção. Mesmo que ele esteja parado aqui rodando, todos os eventos que chegam do servidor eles são enfileirados. Então não precisa se preocupar que porque está vindo informações da corretora, ele está rodando, né, o mercado está aberto, mas ele continua enfileirando, ele vai continuar normal. É isso. Quer finalizar, por exemplo, vem aqui e dá encerrar. Então vamos ver qual que é o próximo aqui. Ó. O que é o entrar, passar por cima, isso aí, para explicar melhor. Ó. O entrar, o que acontece? Ele entra na função. Se tiver uma função na linha que você está depurando, ele vai entrar na função. O passar por cima, o que é? Se tem uma função, ele vai pular tudo e vai para o próximo step no programa. E o sair é o que? Você está dentro da função, tá vendo o desenho aqui? Ó, você está dentro da função, ele passa toda a função e volta para o programa principal. Essa que é a diferença dessas três opções aqui. Bom, qual que é a outra opção? Iniciar criação de perfil em dados reais ou em dados históricos. O que é isso aqui? Ele coleta as características do programa durante sua execução. Você cria esse perfil e ele mede o tempo de execução, o número de chamadas de funções, linhas individuais do código. Você pode, com essas opções aqui, você pode encontrar seções do código mais lentas e otimizar elas. Como que você faz? Vamos fazer em dados reais aqui. Você clica em iniciar criação de perfil em dados reais. Ele vai abrir aqui o MetaTrader, você vai dar OK. Ele está rodando lá. Como é dados reais, ele está rodando, certo? Vamos voltar para o MetaEditor. Ó, se reparar aqui, ó, ele está criando o perfil, porque ele está rodando em dados reais e o robô está rodando, certo? Você vir aqui ó, e finalizar, ou aqui, né, ó, encerrar a criação do perfil. O que acontece? Ó, ele vai mostrar aqui, ó, um perfil do teu programa, vai mostrar aqui ó, onde foi mais chamado, tá vendo? Ó, aqui a função onInit foi chamado 83% do tempo, quantidade, se você, ó, essa chart indicadora de foi chamada aqui, ó, se abrir, ele mostra aqui, ó, 43% do tempo foi essa chart indicator ADD, e na linha, ó, mostra a quantidade de vezes que foi chamada, a linha, ó, 27% do programa ficou nessa linha. Dizer se isso aqui é a soma que dá isso aqui, né? Se somar esses dois vai dar o total aqui, ó. E aqui esses iconezinhos quer dizer o seguinte, aqui F azulzinho é função nativa, né, do MetaTrader, e a em verdinho são funções que você mesmo criou. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para baixo. É isso aí. Esse vir aqui com o botão direito, você pode pôr ó, funções por linha.
Você pode pôr chamada, você pode expandir tudo, né? Você pode recolher tudo. Se você der um abrir aqui, ó, se você der double click aqui, por exemplo, nessa linha aqui, ó, ele vai lá para o código onde está a linha, ó, e mostra aqui do lado aonde foi mais chamado. Então isso aqui você pode ver para melhorar a performance do seu programa. O princípio é isso. E do histórico aqui é a mesma coisa, só que em vez de usar dados reais, ele vai usar os dados do histórico. É a mesma coisa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir outro, vamos fechar esse aqui e vamos abrir outro script aqui que seja orientado a objetos. Aquele ali não é. Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui é orientado a objetos. E vamos criar o perfil no histórico. Para mostrar um outro detalhe. Olha lá. Ele criou uns ícones diferentes. Esse aqui são métodos de classe, esse quadradinho aqui, ó. Tá vendo que é orientado a objetos esse robô. Então ele é a mesma coisa. Ele vai mostrar os métodos, né, das classes, que é esse íconezinho com quadradinho aqui. Mas é a mesma coisa. Como é no histórico, ele já roda tudo e já termina. Então não tem que encerrar. Então, para finalizar, mais duas coisas. Se clicar aqui com o botão direito e der um exportar, você pode exportar aqui como XML, HTML e CSV. Vou exportar aqui como HTML para vocês verem. Então, salvar. Ó, ele vai abrir um relatório com tudo, ó. Todas as funções, tudo. Ó. O nome do robô e vai gerar um relatório completo. Bom, agora eu quero mostrar outra opção. Você vir aqui, ó, em depurar, iniciar em dados históricos, o que acontece? Ele vai abrir aqui, ó, o testador de estratégia, mas com essa configuração quadriculada. Se você quiser mudar e deixar isso aqui num padrão seu, o que você tem que fazer? Você vai fechar aqui, vai para o MetaTrader. Aqui, vamos fechar isso aqui para ficar melhor. E daí você pensa, vamos dizer o seguinte, ó, se eu pôr um padrão limpo aqui, ó, põe um padrão limpo e vem aqui e salvo ele com o nome tester. Se eu colocar com esse nome tester, ó, tester, salvar. Vamos voltar para o MetaTrader, para o MetaQuotes. E daí vamos rodar de novo para ver o que acontece. Vamos lá para o testador. Olha lá, ele vem com o padrão seu. Acredito que seja isso sobre depuração. Muito obrigado, até a próxima aula e aquele abraço.